Más notícias aí no telefone? Fiquei pensando nos contrastes e como a sanha pelo controle da informação pode arruinar o acesso a necessidades básicas dos seres humanos. Soube que a Espanha pretende também implementar grandes fábricas de inteligência artificial, consumindo quantidades gigantescas de água potável. Enquanto, por exemplo, aqui em Bagé, no interior do Rio Grande do Sul, obriga-se a aumentar o racionamento dessa mesma água à população.